Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E leiamos os versos 8 até o verso 16. Efésios, capítulo 5, 8 a 16. Diz Paulo à igreja de Éfeso: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Senhor, mais uma vez queremos te pedir que tu venhas de encontro às nossas necessidades. Fale, ó Pai, aos nossos corações nesta hora, através da tua palavra. Nós pedimos tudo isso e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós lemos a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, nós podemos notar que Paulo, em vários momentos, ele fala, porque vós estáis em Cristo, estáis assentados em Cristo, tem nova vida em Cristo, estáis nos lugares celestiais em Cristo, que nós fomos chamados em Cristo, que Ele, Cristo, é o Senhor da igreja, de que Ele é aquele que concede dons e talentos àqueles que são seus. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós falamos, pregamos, anunciamos a palavra, nós falamos que são as boas novas de salvação, que são as boas novas daquilo que Deus realiza através de Cristo, o Senhor das nossas vidas. E por isso, então, o Evangelho, ele é a boa nova, ou são as boas novas do Senhor às criaturas. E por isso essa mensagem, essa palavra, que são as boas novas, ela é uma mensagem divina na sua origem. A origem está em Deus, não está no homem. Mas ela é uma mensagem graciosa no seu caráter. O caráter da mensagem é a graça de Deus revelada aos homens. Mas ela tem um objetivo. E o objetivo não são multidões, mas o objetivo é a pessoa. Então, a mensagem ela é pessoal no seu objetivo. Atinge o indivíduo individualmente. Mas essa mensagem também ela é algo que deve ser urgente no seu apelo. Nós não podemos perder oportunidades. Nós temos que falar com urgência dessa mensagem. Mas a aplicação dela é uma aplicação transformadora. A mensagem, ela vem e transforma o homem. Quando ela é aplicada no coração do homem, ela transforma o homem. Ele deixa de ser trevas,
e passa a ser luz. Antes ele andava nas trevas, mas agora ele é filho da luz. Transforma. E por isso então a mensagem, ela é sempre oportuna. Sempre nós temos a oportunidade de falar dessa mensagem a alguém. Cabe a nós promover a ponte, cabe a nós promover a oportunidade, cabe a nós formarmos, o caminho para que nós possamos chegar até o coração daquela pessoa, levando a mensagem. E por isso então a mensagem do Evangelho, ela é aquela que oferece todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E por isso o Senhor Deus, Ele põe à nossa disposição as maravilhas da sua graça. Ele oferece o perdão aos nossos pecados. Ele nos coloca numa nova família. Ele nos adota e nos coloca numa nova família, a família de Deus. Nos liberta espiritualmente. Por isso que o crente, ele é liberto, o salvo é liberto. E aí então ele tem a certeza da vida eterna, e tem a certeza de que tem uma herança, não na terra, mas uma herança nos céus. Tudo isso é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Deus traz todas essas bênçãos ao homem. Mas, infelizmente, irmãos, nós podemos notar que muitos vivem privados desses privilégios. Porque muitas vezes, pessoas que conheceram o Evangelho, a boa nova de salvação, de transformação, que foram adotados como filhos, colocados numa nova família, tiveram seus pecados perdoados, têm em si a vida eterna, mas infelizmente continuam espiritualmente dormindo. Quantos que conheceram o Evangelho, mas hoje estão dormindo espiritualmente? E por isso aqueles que estão dormindo espiritualmente se tornam pessoas inconscientes quanto aos perigos do mundo, do pecado, porque o inimigo, ele continuamente continua assediando os filhos da luz. O inimigo não assedia os filhos das trevas, porque já são dele. Mas aqueles que foram um dia lavados pelo sangue do Cordeiro, ele continua assediando, continua tentando tirar a paz, a alegria, o prazer da vida cristã. E muitas vezes essas pessoas são indiferentes aos apelos. Muitas vezes nós falamos a alguém que está nessa forma, vivendo espiritualmente dormindo, e a pessoa diz: não, eu já sei tudo, não precisa falar comigo não, qualquer hora eu volto, qualquer hora eu tomo novamente uma posição. E por isso essas pessoas muitas vezes se tornam cegas quanto às realidades espirituais. Por isso, irmãos, o sono, muitas vezes é usado na Bíblia como sendo o símbolo da condição do homem alheio às suas responsabilidades perante Deus. O sono fala de insensibilidade, fala de inconsciência do perigo. E muitas são as figuras na Bíblia que nós temos mostrando pessoas que, quando estavam dormindo, elas estavam prestes a cair, prestes a serem tomadas pelo inimigo. Saul tinha uma inveja muito grande de Davi, e sai a perseguição de Davi, entra numa caverna para dormir. Ele não sabe que lá no fundo da caverna estava Davi com os seus homens, e Davi corta a orla do manto de Saul e depois grita: Saul! Saul se assusta e fala: pega a espada
É o Davi que está falando. Aí Davi diz: se eu quisesse te matar, já teria matado. Aqui está a orla do teu vestido. Aqui está a orla do teu vestido. Nós também podemos notar quando Sansão se descuidou e dormiu nos joelhos da traidora. Vieram e cortaram os seus cabelos, e ele perdeu a sua condição de nazireu. A força de Sansão não estava no cabelo, não era o cabelo que dava força a ele, mas a força de Sansão estava na sua condição de nazireu, homem que nunca passaria navalha na cabeça, homem que nunca teria uma bebida alcoólica em seus lábios, homem que teria uma vida de conformidade com os padrões de Deus. E era o símbolo então do nazireado, os cabelos longos. E quando os seus cabelos são cortados, sai-lhe o Espírito de Deus, ele perde as suas forças, cai nas mãos dos incircuncisos, nas mãos dos gentios. Por isso, irmãos, como é ruim o sono espiritual, que nos leva muitas vezes à queda, ao fracasso, ao prejuízo, à ruína. Quando nós estamos dormindo espiritualmente, quando nós estamos atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta, quando nós pensamos que estamos muito bem, mas muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, estamos alheios aos perigos, às tentações, à ação do inimigo à nossa volta. E por isso então o Senhor, através de Paulo, diz à igreja de Éfeso, e diz à igreja hoje, diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta tu que dormes, levanta tu que dormes. Irmãos, o Senhor nessa noite está dizendo a mim e a você, que nós precisamos nos despertar, que nós devemos sair, muitas vezes, da vida que nós estamos levando, do marasmo espiritual. Nós estamos muitas vezes nos perigos espirituais, nós estamos descuidados na vida espiritual, muitas vezes nós estamos indiferentes, nós estamos preguiçosos, negligentes, acomodados na vida espiritual. E por isso, muitas vezes nós falamos que a igreja precisa de um despertamento, que a igreja precisa de um avivamento. Falamos isso na quinta-feira retrasada. Mas para que haja o despertamento, que haja o avivamento, é necessário que os crentes acordem e saiam da situação onde eles estão, para uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Por isso, o Senhor está dizendo a nós outros hoje: desperta tu que dormes. Nós precisamos despertar, irmãos. Precisamos nos levantar de onde nós estamos. E por isso o Senhor diz que muitas vezes nós estamos entre os mortos espirituais. Muitas vezes nós, como crente, estamos no meio daqueles que são mundanos, daqueles que estão do mundo, daqueles que estão mortos espiritualmente, e infelizmente a morte espiritual deles nos atinge. Em vez de nós, com a nossa vida, levantarmos ele da morte espiritual para a vida, ao contrário, eles, com a sua morte, nos fazem ir para o sono espiritual, indiferente a tudo aquilo que está acontecendo. E por isso o Senhor está dizendo: desperta, desperta. E será que nós devemos despertar? Sim. Em que nós devemos despertar? Primeira coisa, irmãos, quando nós olhamos a palavra, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como necios, não como loucos, mas como sábios. Sabedoria, como sábios. O que significa sabedoria? A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Mas como que eu posso ter temor ao Senhor, respeito ao Senhor e às coisas do Senhor? É quando eu vou à palavra do Senhor e busco nela aquilo que ela
possa me orientar e possa dirigir a minha vida. Então, quando Paulo está dizendo que nós devemos ser sábios, não loucos, espiritualmente falando, ele está dizendo que nós devemos estar atentos, acordados, para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus que vem através da sua palavra. E muitas vezes, irmãos, nós, como crentes, nós não queremos ter a instrução, o alimento, a direção, o conforto da palavra, porque nós sabemos que na hora que nós começamos a ler a palavra, começamos a ir à palavra, ela começa a nos admoestar, porque a palavra do Senhor diz, ela é útil para o ensino, para a correção, para a demonstração do homem de Deus. E nós não queremos ser, nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos ser admoestados, nós não queremos ser advertidos, nós não queremos que nos chame a atenção, porque nós achamos que sabemos o que fazer e como ser, mas nós não sabemos, porque muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, e é necessário então que a palavra venha e diga o que eu deva fazer. E por isso então a palavra, ela é instrução, ela nos instrui, ela é o alimento para a nossa vida cristã. E muitas vezes nós estamos raquíticos espiritualmente, porque nós não estamos com a palavra. Muitas vezes nós sabemos que direção tomar, para onde ir, e a palavra de Deus, ela é a direção, ela é a bússola que aponta o caminho, e só existe um caminho. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho, sim. Ele é o único que pode nos dar a direção certa, o caminho exato para uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos atribulados, perturbados, muitas vezes nós estamos aprisionados a situações, e a palavra é aquela que nos traz o conforto para uma vida melhor, mas nós não queremos. Por isso, irmãos, nós devemos estar sempre atentos à voz que vem de Deus, a voz que vem dos céus, a voz do Senhor através da sua palavra. E nós temos exemplo de Samuel. Samuel estava dormindo e ele ouve, Samuel, Samuel, e ele corre para quem? Para o homem, para Eli. Eli, que foi Eli? O que foi? Eli falou, não te chamei não, volta a dormir. E ele foi a dormir, e novamente vem, Samuel, Samuel, e ele corre, Eli, que foi que houve? Não te chamei, eu não te chamei, volta a dormir. E ele vai dormir, e novamente ele está dormindo e vem a voz, Samuel, Samuel, e ele vai novamente, Eli, que foi que houve, Eli? Ele diz, Eli acorda e diz, alguma coisa está acontecendo. E ele então, na sua experiência, diz a Samuel, se te chamarem novamente, diga, fala Senhor. E aí então Samuel volta a deitar-se, e mais uma vez vem a voz dizendo, Samuel, Samuel. E aí então Samuel diz, fala Senhor, que teu servo ouve. Fala Senhor, que o teu servo ouve. Naquele momento Samuel, ele toma uma posição, ele não está mais ouvindo agora a voz do homem, mas agora ele está ouvindo a voz que vem do céu, a voz de Deus. E a partir daquele instante, Samuel vai ser o grande profeta do povo de Deus, porque era o homem que estava pronto a ouvir a voz do Senhor. E até o fim da sua vida, no final da sua vida, quando o povo de Israel rejeita a Deus como sendo o Senhor do povo e que é um rei, o Senhor vem e fala a Samuel, Samuel, não faças nada ao povo, o povo é assim mesmo, Samuel, vá lá Samuel, escolha alguém, vá com o povo, esteja com o povo. Até o final da sua vida, Samuel era o homem que ouvia a voz de Deus, era o homem que estava atento à voz de Deus, atento à palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós temos a palavra do Senhor, e é ela que nos orienta, é ela que nos conduz, é ela que direciona o nosso caminho. E muitas vezes nós não temos amor a essa palavra, não estamos acordados a essa palavra, não estamos despertos a essa palavra, não estamos atentos a essa palavra. E o Senhor está dizendo, eu quero falar com você, por isso acorde
acorde, fulano, Beltrano, acorde, a minha palavra quer falar com você. E muitas vezes nós estamos indo atrás do homem. Eu vou atrás do homem, fala fulano, fala Beltrano. E o Senhor está dizendo, eu é que quero falar com você, através da minha palavra. Por isso está dizendo essa noite, desperta, para ouvir a palavra do Senhor. Vá à palavra do Senhor, para ouvir o que Ele quer te dizer. Mas irmãos, nós também devemos estar despertos. Para o quê? Porque se Deus quer falar com o homem, Deus também quer que o homem fale com Ele. Deus não quer um monólogo. Deus não quer um monólogo. Deus não quer apenas que eu vá e ouça a voz de Deus. Mas Deus também quer ouvir a nossa voz. Deus também quer ouvir a nossa voz. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Irmãos, mais uma vez nós podemos ver qual é a prudência, uma vida de prudência. O que é uma vida de prudência? O que é o homem prudente? O homem prudente é o homem que construiu a casa sobre a rocha. O homem prudente é o homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas para que eu possa construir uma casa, é necessário que eu tenha um projeto, que eu tenha um desenho daquela casa. Como é que nós podemos ter esse projeto e o desenho? Como é que nós vamos estar tendo de Deus tudo isso? É quando eu vou a Ele e digo, Senhor, eu quero construir uma casa. Eu preciso construir uma casa. Eu preciso ter uma casa. É quando eu vou e digo, Senhor, eu preciso ter uma vida de conformidade com a Tua vontade. Eu quero ter uma vida segundo os Teus padrões. Eu quero ter uma vida segundo o Teu querer. É quando eu abro o meu coração diante de Deus e digo das minhas necessidades. E nós podemos notar, irmãos, que os homens de Deus, os personagens da palavra de Deus, eram homens que eram revestidos pelo poder divino. Eram homens que tinham poder divino, claro. Eram homens que alcançaram grandes vitórias. Sim, eram homens que foram vitoriosos em tudo o que fizeram. Eram homens que efetuaram grandes feitos extraordinários. Sim, eram homens que realizaram feitos extraordinários. Mas eles eram homens de oração. Não há poder, não há vitória, não há feitos sem oração. Sem oração. É a íntima comunhão com Deus. A íntima comunhão com Deus, que é a fonte de poder. É a fonte de feitos extraordinários. É o caminho para o êxito do homem de Deus, do povo de Deus. É a oração. Quando nós olhamos Davi, Salmo 55, 17. Salmo 55, 17, ele nos diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele não disse assim, às terças, às quintas e aos sábados eu vou levantar a minha voz ao Senhor. Às vezes às terças e às quintas, às vezes aos sábados, às vezes aos domingos. Não. Ele disse, olha, de manhã, de tarde, ao meio-dia, orarei, clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Quando nós olhamos, irmãos, o homem de Deus chamado Daniel, e se nós olharmos a vida de Daniel, e Daniel fala no seu livro capítulo 6, no verso 10, e diz, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas do lado de Jerusalém,
e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 3 vezes, talvez como Davi, ele fazia pela tarde, pela manhã, ao meio-dia. Eu pergunto a você, meu irmão, quantas vezes você se põe de joelhos diante do Senhor para estar em comunhão com Ele? Quantas vezes? Jesus se levantava de manhã e ele ia à presença do Pai. Muitas vezes ele passava noites inteiras diante do Pai. Ele não precisava, ele era o próprio Deus, mas ele estava como homem, e por isso, para dar o exemplo a nós, ele ia e passava horas na presença do Pai. Noites inteiras ele passava diante do Pai, buscando estar em comunhão com o Senhor. Eu pergunto, você pode estar uma noite inteira diante do Pai, dormindo? Não tem como. Você tem que estar bem desperto para estar falando com Ele. Se falarmos, vamos fazer uma vigília de oração, passar uma noite orando, vigília, isso é coisa de outrora, ultrapassada. Bom é cantar. Eu digo, bom é orar. Bom é orar. Nós temos que nos despertar, irmãos, para uma vida de comunhão com Deus. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não oramos. Grandes feitos não ocorrem conosco porque nós não oramos. E por isso o Senhor está dizendo, você tem que ouvir a minha voz, mas você também tem que alçar a sua voz à minha presença. Mas o que adianta a palavra e a oração se não houver a ação? A palavra, oração e ação. Por isso o Senhor está dizendo a nós outros, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Paulo está dizendo à igreja que nós devemos nos despertar. Mas despertar para quê? Para remir o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, e nós não podemos perder tempo. Perder tempo em quê? Em angariar coisas, bens para nós? Não. Nós não podemos perder tempo para executarmos a obra do Senhor, de estar na obra do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos a vida de homens de Deus, esses homens eram homens que buscavam a palavra, eram homens que oravam ao Senhor e homens que agiam para o Senhor. Um desses homens é Neemias. Neemias era o homem que buscou a palavra e ele soube que o povo tinha que voltar para Jerusalém. Ele foi ao Senhor e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, o povo precisa voltar para Jerusalém, passou-se o tempo da escravidão. E Deus chega e fala, Neemias, você vai? O que você diria? Senhor, eu não vou não, eu apenas estou lembrando o Senhor, manda fulano, manda Beltrano. E quantas vezes nós falamos assim, fulano que precisava ouvir isso, Beltrano que precisava ouvir isso. É você que precisa ouvir, e você precisa acatar a ordem do Senhor. E ele disse, Neemias, vá. E ele disse, eu vou. E ele se empenhou ousadamente na tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, de reconstruir o templo que estava queimado, de reconstruir os costumes que estavam deturpados em Jerusalém. E esse homem tornou-se um homem de sucesso, um homem de extraordinária vitória, apesar de lutas e oposições. Mas o segredo para que isto acontecesse, Neemias mesmo disse, o coração do povo se inclinava
a trabalhar. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Muitas vezes o nosso coração está inclinado a ouvir. Muitas vezes o nosso coração está inclinado a falar. Mas o nosso coração não está inclinado a fazer. Mas é necessário fazer. E por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com nossos próprios interesses. E nós, ao preocuparmos com nós mesmos, nós negligenciamos a obra do Mestre, a obra do Senhor. Muitas vezes, irmão, nós vivemos um evangelho sem renúncia. Nós vivemos um evangelho sem responsabilidade. Um evangelho sem firmeza, sem esforço, sem submissão a Deus. E por isso nosso evangelho é anêmico e frutífero. Por isso que a igreja do Senhor Jesus não cresce. Ela incha muitas vezes, mas não cresce. Ela incha. E quando todas as vezes que ela incha, ela é anêmica. Ela incha. Ela precisa crescer. Ela precisa crescer. Jonas ouviu a voz do Senhor: levanta-te e vai. Jonas falou: eu não vou. Ele não foi. E foi dormir no fundo do barco. No barco, ele ouve a voz de um infiel, de um gentio: levanta-te, dorminhoco. O homem de Deus, o profeta de Deus, ouve de um gentio, do ímpio: levanta-te, dorminhoco. Será que vai ser necessário que as pedras digam para a igreja: levanta-te, igreja? Será que vai ser preciso que o mundo aí fora diga: levanta-te, igreja, e venha falar para nós do evangelho? Nós temos que despertar do nosso sono para ouvirmos a voz do Senhor na sua palavra, para uma vida de comunhão com Ele, levando a Ele aquilo que está no nosso coração, para executarmos a tarefa que Ele coloca em nossas mãos. Porque, irmãos, há algo que há de acontecer, quer queiramos ou não. O Senhor Jesus disse que um dia haveria de voltar. Os anjos que estavam juntos dos discípulos disseram: olha, este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, Ele vai voltar outra vez. Ele vai voltar outra vez. E nós podemos ver, irmãos, que a parábola que mais demonstra a relação de Deus com o seu povo é aquela que ele disse: o Senhor foi por uma terra distante e deixou com os seus servos talentos, para que eles pudessem aumentar esses talentos, cuidar dos talentos, fazê-los progredir e crescer. Porque ele iria e voltaria para tomar os talentos. E ele voltou. O que tinha 5, conseguiu mais 5. O que tinha 2, conseguiu mais 2. O que tinha 1, tinha enterrado os talentos. Talvez você possa conseguir mais 5. 5 talentos, 5 vidas com talentos e habilidades para servir ao Senhor. Quem sabe você possa conseguir mais 2 pessoas com talentos e habilidades para servir ao Senhor, e possa apresentar ao Senhor: aqui estão essas vidas que eu ganhei para ti, que eu trabalhei para ti, e elas estão na tua obra também, como eu. Mas muitas vezes nós podemos dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu tenho tantas coisas. E muitas vezes são coisas que a traça e a ferrugem consomem. E o Senhor diz: eu vou voltar. Eu quero ver que você tem as mãos para me apresentar. E nós temos que estar despertos, irmãos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. E por isso o Senhor diz que nós não devemos ser insensatos, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós devemos estar sempre dando graças. E não tem como dar graças sem estar
desperto, acordado. Para que naquele dia, quando o Senhor voltar, eu possa dizer: Senhor, que bom o Senhor está voltando. Que bom, Senhor, que eu vou estar contigo. Que bom, Senhor, que o Senhor voltou para me levar. Mas para aqueles que estão dormindo, vai ser uma decepção muito grande. Porque o Senhor há de voltar, há de tocar a trombeta. E na hora que a trombeta tocar, muitos vão se assustar. Ah, Senhor, você já voltou? Ah, Senhor, espera mais um pouco, Senhor. Espera mais um pouco. E não vai ter espera mais. Não vai ter mais. E muitas vezes as nossas mãos estarão limpas diante do Senhor. O Senhor espera de cada um de nós fidelidade no serviço, vigilância ao seu regresso. O Senhor diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que há de terminar a nossa oportunidade. Por isso eu tenho que estar acordado diante do Senhor, acordado para ouvir o seu recado, a sua palavra, os seus ensinos, a sua orientação, a diretriz de caminho, de vida. Eu devo estar acordado diante do Senhor, levando a Ele aquilo que está no meu coração, em comunhão com Ele. Eu tenho que estar numa vida desperta, fazendo o que Ele requer de mim. É vida, é palavra, oração e ação. Para que naquele dia o Senhor possa dizer a mim: venha, venha, servo bom e fiel. Venha, venha, venha. Somente aqueles servos que estarão acordados, despertos, ouvirão: venha, servo bom e fiel. Venha. O Senhor está dizendo à igreja: desperta, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Desperta, levanta-te. Vá à palavra. Venha até mim em oração. Realize a minha obra. Pronto, a minha espera, aguardando com santa ansiedade a minha volta. Irmãos, como é que nós estamos vivendo diante de Deus? Que tipo de vida nós estamos levando? É uma vida inconsequente? É uma vida de indolência? Será que o ler a palavra é um peso? O ler a palavra é algo maçante? Vida de oração é algo cansativo? E muitas vezes nós rimos e zombamos de quem ora, quem está diante do Senhor. Falamos: isso aí é fanático, isso aí está orando demais. Nunca é demais. Aquele que está na obra do Senhor a tempo e a fora de tempo, dando folheto, falando do Evangelho, levando as boas novas, talvez não tendo tempo nem para dormir, porque o tempo que ele tem para dormir é o tempo que ele tem para falar do Evangelho. Esse estará desperto, aguardando a volta do Senhor. Muitas vezes nós temos tantas coisas nossas a nos preocupar, tantas coisas nossas a nos perturbar, que nós nos esquecemos das coisas do Senhor, que são gratificantes, coisas do Senhor que são as melhores, coisas do Senhor que nos animam a viver a vida plena e abundante. O Senhor está dizendo a mim e a você: desperta, desperta tu que dormes, saia de onde está, levanta-te dentre os mortos, saia, vá em frente, vá avante, eu estarei contigo, porque o Senhor disse: eu estarei até o fim contigo. Ele não mente, e Ele dará condições de você realizar a obra que Ele tem, para que você naquele dia esteja para sempre com Ele. Desperta. Você está desperto ou você está dormindo? Que tipo de vida você tem levado?
Que tipo de vida? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. E que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao seu coração nessa noite. E que você possa dizer como Samuel, dizer como Moisés, dizer como Davi, falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que você possa ouvir do Senhor: venha, eu vos farei pescadores de homens. E você vai e se torna um pescador de homens. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você quer fazer a obra do Senhor? Você quer estar em comunhão com o Senhor? Você está aguardando a volta do Senhor? Abaixe a sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor agora. Ore ao Senhor agora. E veja como você está. Veja, olhe para você mesmo. Olhe para dentro de você agora. E veja qual é a área da sua vida que você precisa despertar. Aonde você precisa acertar com o Senhor. Ore ao Senhor agora. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, eficaz, é espada que penetra. Que Teu Santo Espírito possa estar fazendo penetrar a Tua palavra no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e que nós possamos reagir favoravelmente a Ti agora. Senhor, que Tu esteja abençoando aqueles que estão acordados espiritualmente. Que Tu possa, ó Pai, estar abençoando essas vidas, que sejam vidas frutíferas na Tua obra. Vidas que tenham nas Suas mãos dos feixes. Mas se porventura, Senhor, houver alguém que esteja dormindo, que o Senhor possa estar despertando agora. Despertando, ó Pai, com o toque do Teu Espírito, para uma vida de acordo com o Teu querer. Senhor, fala conosco. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir. Nós queremos falar contigo, Senhor. Nós queremos estar na Tua obra, nós queremos estar na brecha. Nós queremos estar no fronte, nós queremos estar na dianteira, Senhor. Não importa se percamos a nossa vida, mas nós queremos estar na frente. Não importa se havemos de perder bens e riquezas, mas nós queremos estar na frente. Abençoa-nos, ó Pai. Derrama, Senhor, a Tua unção sobre o Teu povo. Reanima, Senhor, aqueles que estão fracos. Levante os que estão dormindo e abatidos. Ó Senhor, que Tu tragas um verdadeiro avivamento no meio do Teu povo. Um despertamento espiritual. Um acordar verdadeiro, Senhor, do Teu Espírito no meio do Teu povo. Agora, nesse momento. Abençoa-nos, ó Pai. Faça-nos, Senhor, crescer cada vez mais. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Amém. Posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão,
trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu reino, mostra em tua vida, Faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.